Daí, pesada, beleza? Felipe Ures aqui. Bora para mais um vídeo. Se você viu o meu último vídeo, você sabe que eu falei das techs. Ele foi uma pequena tier list, né? Mas na verdade mais explicativa do que ponderando de fato cada tech. Das cartas que estão boas no formato. E lembrando que eu falei para você que você precisa entender primeiro exatamente como está esse formato para depois se adaptar para um próximo formato, tá ligado? Porque o formato do Nacional tende a ser muito parecido. Provavelmente a banlist vai vir antes, né? Só que a gente vai ter que passar por uma adaptação ainda para o próximo formato. Mesmo com lista e tudo mais, provavelmente a lista não vai ser tão agressiva ali com os decks, né? Eu posso estar enganado de novo, a Konami sempre surpreende ali, mas pelo que ela vem fazendo nos últimos anos ali, os últimos melhores decks dos dois últimos nacionais, que foi o Snake Eye, e daí antes do Snake Eye foi o Kashira, a Konami veio com uma lista não tão agressiva, né? E deixou eles ainda jogarem por mais tempo antes de fato hitar com mais força eles. Então, tipo, o Snake Eyes só tomou um hit no Linkarible e o Kashira só tomou um hit no Mind Hacker. E tipo assim, eles foram muito próximos ali do que o Ryzel e que o Malice estão jogando ali, um tempo muito parecido. Então, muito provavelmente, como é a primeira lista que vai acontecer desde que essas decks estão rodando de fato, muito provavelmente o que a Konami vai fazer é alguma coisa de Extra Deck, algum nerf ali, o Malice ali, muita cara da Konami tirar o Link Decoder, o Ryzel ali é muito provável que talvez só mexa ali na Bonfire, talvez ali num Dueler, então vamos ver ali de fato o que vai acontecer, tá? Então vamos lá. Eu vou mostrar na prática, primeiramente também, né, antes de tudo, não pulem o vídeo, comprem na Gladiator CCG, galera. Melhor loja ali, a minha lojinha. Comprem lá que vocês me ajudam bastante. Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal. Mandem pros amiguinhos ali. Você já deixa o dedinho no like ali, bora lá. Mandem pros amiguinhos ali. Eu falo, ó, Nubão, aprende aí a jogar. Então, beleza. Vou mostrar na prática o que eu falei no vídeo das techs ali, como você pode adaptar o seu deck com as techs ali que eu expliquei, o que dá pra fazer, o que não dá pra fazer. E vamos lá. Primeiro vídeo, lembrando, eu escolhi 4 decks ali, né, que foi o Blue Eyes, o Bischoff and Smith, o Ryzel Shark e um Malice, nem sei qual dos Malice que é, mas é um dos Malice aqui, explicando como vocês podem... será que é o Malice and Smith? O Malice and Smith aqui, que é uns deckzinhos diferentes ali que eu quero mostrar pra vocês como que eu adaptei, o que eu acho sobre essas versões do deck, né, e como que eu adaptei as decks que eu falei pra realidade que eu trouxe. Vou começar com o Blue Eyes, cara. Acho que o Blue Eyes ali é um deck budget que dá pra jogar, tá? Nesse Blue Eyes aqui eu não coloquei Fualos, mas dá pra você usar o Fualos tranquilamente. Nesse deck ali, se você consegue encaixar ele. E vamos lá. O que eu fiz? Primeira coisa, cara, eu não usei Engine de Primite nesse Blue Eyes por opção, tá? Eu sei que o Primite é uma Engine legal no Blue Eyes, mas quando eu jogo de Blue Eyes eu sinto que o que mais falta é Tanner na mesa pra você desenvolver a jogada, tá? E não... E o que falta não é... Eu tirei um desse aqui? Falta um SP aqui. Aí, era isso que tá faltando. Quando eu jogo de Blue Eyes, eu sinto que o que falta mais no deck é Tanner na mesa, porque o primeiro Tanner que você coloca, que geralmente é os bichos aqui, ele vai virar o... lembrei o que faltou. Sai um desses aqui. E entra o... bicho. É isso aqui que faltou. Tá, vamos lá. O que acontece muito no Blue Eyes é que você faz a play com o teu Link 1 virar, o teu level 1 Tanner virar o Link 1, e daí você precisa ter mais um Tanner pra jogar. Da Engine de Primite, ela já coloca menos Tanner na mesa, que as special que você faz é só do próprio Blue Eyes. Eu acho que você já tem maneiras o suficiente de invocar Blue Eyes na mesa, sabe? Você tem muita maneira de invocar o Blue Eyes. Inclusive, talvez essa carta tenha que ser 3 no deck, eu ainda tô testando, 2 ou 3. Esse deck ainda dá pra adaptar bem, tá? Essa carta eu acho ela muito boa. Cara, ele é um starter ou um extender. Ele é muito legal, ele já te dá acesso a Maiden. Claro, ele é um starter um pouquinho mais situacional para bicho, mas o Sage, por exemplo, que é o que vai
acessar sua Maiden, ele toma Veiler, ele toma Imperm, isso daqui não toma, né? Isso daqui você consegue mandar pro Grave a menina e você consegue chegar mais fácil ali no teu coisa. Ah, mas se teu Link tomar interação, você pode ter qualquer outra maneira de estender pra chegar na Maiden ainda, sem depender da tua Normal Summon resolver, né? Que geralmente a Normal não resolve, que a Normal você vai tomar Veiler, vai tomar Imperm, vai tomar Ashe na Normal. Então a maioria das cartas ali vem na Normal e essa Normal não passa. Esse cara, o efeito dele é no Grave, né? Então ele manda pro Grave a menina. Então você consegue acessar ela de uma maneira, tipo assim, um pouquinho pior, digamos assim, só que você consegue acessá-la assim. Só que se você ver duas normal summon, ele ainda entra special da tua mão. Você ainda tem a opção de modular level ali ainda. Tem, cara, muita coisa que dá pra fazer com esse cara aqui. Inclusive, cara, tem uma carta muito legal também, que é... que eu acho interessante vocês pensarem nela. Vou até tirar alguma coisa aqui, um link pra colocar isso, que eu até testei ali, mas não acabei não adaptando pro Ômega, que é esse cara aqui. Porque com esse camarada mais um Blue Eyes, você consegue fazer isso, e isso protege a tua True Light. Ele protege as Spell Trap, né, as suas cartas face na Spell Trap Zone. Isso é bem decente, tá? Esse cara ali pra proteger tuas cartas. Pode ser legal essa carta aqui. Inclusive o deck de Centurion com Blue Eyes também é bem bacana de vocês testarem. Esse cara que eu acho muito legal você proteger a tua True Light. Talvez seja uma camada de play interessante ali pra você usar, tá? Talvez com Crimson Dragon também. Essa carta que deixa aqui pra vocês fazerem um adendo pra vocês testarem ele, beleza? Mas acho que o Blue Eyes padrão ali, acho que não tem muito o que falar sobre o Blue Eyes, né? Uma estratégia usar a Bingo Machine Go, que acho que essa carta é incrível ali, é um starter a mais. A galera não tem usado, não sei porquê, acho que não cabe por causa do engine de Primite e tal. Mas os Blue Eyes Budget, essa carta é baratinha também. Dá pra você jogar tranquilo, ela é mais consistência pro deck. Você tem acesso ali, ela pode buscar starter, pode buscar extender, ela pode buscar a carta que vê os dois ali. Você consegue usar ela bem legal. E pega uma das cartinhas que você revelou pra mão. É bem forte. E daí a estratégia das techs, né? O que eu falo? Você precisa evitar o Dual Drive de passar contra o Ryzen, né? E tem um Out para Detonator. Esse deck tem tudo. O Draw ali vai evitar o Dual Drive de passar, a Ashe vai evitar o Dual Drive de passar, a Veiler vai evitar o Dual Drive de passar, a Imperm ela pode evitar o Dual Drive ou pode ser Out para Detonator. O Druizurm ali, ele evita ali de atachar uma carta a mais ali, né? Que às vezes o Dual Drive ele tenta atachar um Hyzel do Grave ali, o próprio Detonator mesmo tenta atachar Aggregator, você tira o material ali pro campo, ter um negate a menos e ela é um out pro Detonator. A Droplet ali, ela auto-Detonator mais alguma coisa que tiver na mesa. Então você consegue. O Magna Multi, mesma coisa, ele é já o out pro Detonator, que ele vai buscar o Druizurm, ele já é link ali pra você jogar. Então você consegue altar o Detonator com esse deck e evitar o Dual Drive. Esse deck ele tem as duas coisas pra fazer. Então ele é bem bacana nesse sentido, ele é bem forte nesse aspecto. Ele consegue fazer as duas coisas. Porque esse deck precisa altar o Detonator. Você vê que eu tenho o Druizurm, eu tenho a Imperm, eu tenho a Droplet, tenho o Magnamute, que são cartas que eu preciso ter pra altar o Detonator. E Payside aconselho ainda usar Ultimate Slayer. Porque o Detonator ele é bem complicado. O Detonator ele é bem complicado nesse deck, acho que o Payside até aconselho você usar isso aqui, tá? O Detonator ele é bem chato pra esse deck, porque ele mata a True Light, ele é bem chato de lidar. Então, você ter mais altos pro Detonator é bem legal. O Magnamute ele pode pegar em Guine, nem se compara quanto essa carta é forte. Então vocês percebem que a maneira que eu usei as techs aqui, como meu deck não é tão explosivo, que faz, assim, 1 milhão de combos, interações, um monte de corpo, OTK simplesmente ridículo. Não é tanto assim, mas eu tenho maneiras de chegar nisso. Ó, eu tenho o combo de Line e Selene pra fazer um OTK ali com SS Code, dá pra fazer. O Jet também eu acho ele bem legal nessas versões budget. Eu acho melhor usar o brick do Jet do que usar os bricks do Primite, porque às vezes você vê só o brick do Primite, você não roda tão bem. O Jet ele roda legal nessa Engine, apesar dele ser um brick também, né? Mas um jato branco é sempre bom, né? Então você colocar as techs alinhado para o que você quer no formato, que é altar o Detonator, né? Ele já joga legal esse deck. Depois sai, vocês têm cartas como o Ogre e o Nibiru, que eu acho que eles são decentes ali contra o Malice. Dá pra você testar essa estratégia no teu Payside, principalmente, e entra mais os lance ainda, né? Que você fica bem sólido aí a tua estratégia. No Payside. Então esse é o Blue Eyezinho ali, bem padrão ali, cara, explicando bem por cima ali, bem básico. Esse deck ali, o Jess Cotton, com um deck muito parecido que esse, tá apostando nesse deck ali. O deck do Jess Cotton, ele usa Dragon Shrine, mas eu acho a Bingo Machine melhor que a Dragon Shrine. Essa carta é bem legal. Então esse foi o Blue Eyes. Outro deck que eu quero mostrar, acho que eu já vou pro Hyzel Shark, né? Hyzel Shark. Diferente da galera que tem usado ali a própria... Como é que é o nome? Tachyon, a Seventh Tachyon,
esse deck eu acho que ele é um pouco melhor para a estratégia que a galera tá usando. Porque se você dá uma Seven Tachyon e toma tanto o Fuaros quanto o Draw, você fica muito mais mal posicionado, você fica muito para trás no jogo. Mas se você tem o Tubarãozinho Hard Draw na mão, tomou um Draw, mas o Tubarãozinho tá Hard Draw, ele é um corpo ali para você fazer Exceed, tá ligado? Daí você consegue usar ali tanto o Bahamut quanto o Saba, mas você consegue usar isso daqui, cara. Essa carta, ela é muito interessante, porque tá todo mundo usando Metal Tronos, né? Tá geral usando Metal Tronos, que é uma carta boa, não tem o que fazer. Mas esse bicho aqui, ele muda o atributo. E daí o teu Duo Drive, ele geralmente fica com uma matéria, às vezes 3, dependendo da jogada que você fizer. Às vezes ele fica com 3 matérias. Então ele já modula o ataque do teu Detonator. Então o Detonator com ataque diferente já é uma parada pra modular. Mas isso aqui muda o atributo. Então, você com o atributo, ó, dá alvo no bicho que não seja token e faz espécie de um monstro da sua mão, deck ou essa deck, com 2 ou mais tipos iguais. Atributo, ataque, atributo, cadê? Tipo, atributo ou ataque. Então o Detonator ele vai estar com atributo água e ele vai estar com ataque modulado. Então 2 coisas já não tem, então ele vai ser só o mesmo tipo. Então ele vai ter que ter um bicho que seja Pyro, água, ou com 3.100 ou 3.300 de ataque. Então essa Metal Tronos já não vem no Detonator, caso você consiga fazer esse Stealth Kraken. Então esse Stealth Kraken tá bem legal. Ele é uma carta que dá dano, ele ajuda a matar, tá? Porque você chega no Big Jaws, você faz ele, você estoura um bicho na mesa do cara e dá o ataque na vida. Então ele vai fazer um Exceed que vai tirar uma carta da mesa já do cara e já vai dar um dano. Então pra você finalizar o jogo vai ser muito mais fácil. Então isso, mais o Detonator, mais um Dual Drive, você tira o bicho da mesa do cara, já dá um dano que vai ser o suficiente daí. Daí você bate 3.000, 2.500, mais com ele precisava aqui ter, acho que 2.400 pra matar, só que ele já vai dar um daninho. 2.400 não, 2.500. 2.500 ele precisava ter pra matar. Só que se o cara tiver um bicho de 1.200 que ele estourar, ele já dá 600, você já ajuda a matar o cara. Então esse bicho ajuda nos OTK quando você precisar. E, tipo assim, a própria galera que usa mesmo a Seven Tachyon fala, tipo assim, geralmente Seven Tachyon vem pra ver a carta de Hyzel, me dão -1 porque o Hyzel geralmente se complica, ou uma carta de Extender ali, caso eu não precise dos Extender, daí a Seven Tachyon vai pro Shark. Então, cara, é muito melhor você já ter os Shark ali, porque eu sei que estão 5 Seven Tachyons, mas esse daqui tem pseudo 4 cartas aqui que você pode chegar, então é legal, fora os Desires, né? Então você tem ali uma quantidade legal de chance de ver esse Shark, ele é bem maneiro. E tem a opção de você buscar também com o Alambertian. Não é sempre que vai valer a pena, mas tem situações que vale muito a pena, principalmente quando você está contra Engine de Fiendsmith, que daí esse bicho ele é bem relevante para estourar a carta na mesa do teu oponente. Tem várias situações que você precisa destruir o bicho do cara, transformar os bichos do cara também em água faz diferença ali, tanto no Fire King ali, quanto no Fiendsmith, então isso pode ser bem decente ali pra você. E esse cara, ele ajuda você a fazer essa jogada de bicho água, você tem acesso a ele, você pode buscar com a Lambert, tá? Então, um deck padrão de Shark ali, usando as mesmas estratégias que a gente falou, lembra das techs que eu falei? A Droplet ali muito presente, que eu tô testando muito essa Droplet, ela tá sendo muito, muito, muito legal. Tipo assim, não tá escrito quanto essa Droplet tá resolvendo, que às vezes você quer um Out pra Detonator, mas às vezes tem coisas a mais ali, por exemplo. Eu tava testando o deck de Fiendsmith, tomei Dueler, e eu precisava resolver o Fiendsmith, essa Droplet ajudou a resolver. Tem mais os books pra ajudar a passar a sua jogada e defender o cara, mais as jogadas padrão. E daí aquelas 9 hint traps que a gente combinou, comentou, né, no vídeo de techs, que outs para Detonator ali com 9 hint traps ali parece ser bem decente, daí pós-side você adapta, porque as hint traps de baixo impacto te dá uma sensação de que você tá perdendo na contagem de cards e você tá se dando -1 ali e o cara tá gerando recurso igual. E cara, essa playzinha ali de Shark, às vezes fala, porra, mas Willis, você vai gastar 3 bichos pra fazer esse bicho, que vai fazer só 2 pra você, eu entendo, parece ruim, mas sim, óbvio, é situacional essa play, mas tem jogadas que vale a pena. Tem jogadas que essa jogadinha aqui vai te salvar. Testem com carinho, pra vocês verem. Testem com carinho. Por quê? Essa engine de Shark, ela te gera um follow-up legal. Porque o teu Ext, muitas das vezes, vai ficar mandando esse sapo que vai pegar o Shark Drake, você vai jogar. Tem jogadas ali que você abre esse Shark Drake brincado, daí você dá um Node ou dá um Ice pra dar Special, mandando esse Shark Drake pro Grave, você dá um Act mandando o Toad, Toad recupera o Drake Shark pra mão, cadê o Drake Shark? Pra mão, ele vai voltar pra mão e já vai entrar Special, então você tem uma camadinha a mais de jogada ali, eu fiz algumas vezes nos treinos ali, você consegue mandar ele pro Grave com a Droplet também,
E esse sapo aqui, ele joga bem legal, cara. Tem várias vezes que você tá jogando com Raizel puro, você, tipo, não tem muito o que mandar. Cara, manda o sapo, velho. Manda o sapo. Esse sapo vai entrar só quando você abre com uma spell e já abre com o Big Jaws. Daí você consegue, tipo, vamos dizer, Bonfire, pegou aqui o Ice, deu o Ice, já triga o Act, né? Que o Act não triga se você tem outras coisas na mesa. Daí você dá o Big Jaws, daí faz o Bahamut, daí faz Toad. Essa jogada não joga em volta de Nibiru, porém, o Nibiru Porém, o Nibiru do cara geralmente não é nesse momento que ele vai entrar, né? Ou a galera tá usando pouco Nibiru também, a galera tá tirando, então dá pra você adaptar. Inclusive, esse deck não tá usando Nibiru por conta de ser mais uma carta que vai conflitar aqui com um Act e tudo mais. Então eu prefiro não ter esse bicho ali conflitando, eu prefiro ter os outs ali, tentar quebrar o campo do cara, que eu tenho 9 board breakers. E outra, esse Prosperity, diferente da Third Tackle, ele é um board breaker. Eu posso dar o pote pra pegar Engine de push ou pra pegar um out pro Detonator. Então se eu der esse pote aqui pra 6, é muito difícil eu não ver um out pro Detonator do cara. Então é mais uma carta que vai me ajudar a quebrar o cara e vai fechar número na coisa. O Desire também, Draw 2, cara, tem uma probabilidade boa de ver uma dessas cartas aqui. E a galera fala, eu prefiro Seven Stack porque os Desires você tem que usar 2 das cartas ruins do deck. Cara, a Cross, vamos ser sinceros, cara, a galera que já jogou com deck Brick, cara, a gente acabou de mostrar um Blue Eyes ali, velho. E isso daqui não é nem um pouco Brick comparado, claro, ela não é uma carta com potencial tão forte, mas tem várias vezes que você abrir com ela Hard Draw, nem precisa passar seu Dual Drive. Uma parada chata de jogar contra o Raizel puro é isso. Você vai lá, pô, eu vou voltar o Dual Drive ali, vou dar uma Ash no Dual Drive pro Dual Drive não chegar no campo. O cara ativa o campo e nem vai pra Dual Drive. Daí você fica, meu Deus, cara, minha Ashe ficou. Cara, joga de Raiz, não, vou guardar pro Dual Drive. Joga de Raiz, eu vou guardar pro Dual Drive. Cara, campo hard draw, que às vezes ele deu draw no Desires, ou abriu com esses 2 campos, que com 2 campos é mais fácil de ver, né? Daí você fica, meu Deus, cara, eu guardei minha Ashe pro Dual Drive, devia ter, sei lá, dado em qualquer outra coisa. E esses Desires também, ele força a interação, né? O cara dá uma Seven Stack e o cara, beleza, se dá um -1 esse. Se dá um Desires, o cara, eu não posso deixar esse Desires passar. O cara dá o Ash no Desires e teu Dual Drive passa daí, entendeu? Esse Desires, ele é bem impactante, tá? Ele é bem forte. Então, e ele ajuda a quebrar o campo do cara. Às vezes a carta extra que você tiver vai ajudar você a trocar a interação com o teu oponente. E esse cara aqui também tem uma vantagem muito legal. Tem uma play onde você toma full Alos e você dá o Alambertium e busca teu side. Por exemplo, o cara deu full Alos ali, game 2 ou 3, beleza, você faz o Alambertium, buscou a Barrier, se a tua Barrier pode jogar, irmão. Você deu uma draw pra ele, só que você sabe que o turno vai voltar pra você, porque você deu o Ice, que pegou o Act, aliás, pegou o Sword, tomou o full Alos ali, beleza, deu draw pro cara lá. Mas você fez 3 corpos na mesa aqui, daí já pegou mais um, daí já deu special de mais um. Você faz esse cara aqui, com 4, buscou a tua Barrier. Entendeu? Buscou a tua defesa ali, porque muitas vezes você tá meio sem defesa, só com Engine. Às vezes você desce um Shark ali, desce um monte de bicho, o Shark já se pagou, esse cara já se pagou, esse cara já se pagou, todo mundo se pagou, encheu a mão, enfiou os bichos na mesa, comitou alguma coisa, fez esse cara busca side. Busca aqui pra dar o lance contra o Malice, usou aqui. Às vezes, cara, você toma, sei lá, um Fuaros, toma uma interação meio bosta, você só dá isso aqui, busca teu side, ou às vezes tá over engine mesmo, tipo assim, cara, o cara não tem nada, beleza, se o cara não tem nada, então eu vou over engine mesmo, já desço tudo aqui, Alambertium, já busco esse side over aqui que eu vou ter, e você joga daí pra, às vezes já tem o campo, não quer dar dual drive, então você gasta ali, comita um pouquinho a mais, busca essa Floodgate absurda, que provavelmente vai ser o turn skip do cara, e é um over do over, mas, cara, às vezes ganha. O Malice quebra campo, o próprio Raizel ali com Droplet, Book e Metaltronos quebra campo. Então, essa carta aqui, pensem nela com carinho também, testem nela com carinho, parece uma carta muito boa. Esses Zeus aqui, eu coloquei ele mais de meme ali, porque às vezes você começa com os Shark, eles dão um Book no Detonator, faz Shark ali, já dá um Zeus, limpa a mesa inteira do cara, é bem decente. Acho interessante esses Zeus. Pode ser uma carta legal. Ele toma Metaltronos, né, pra Detonator, que é um... Não, acho que ele nem toma Metaltronos, né? Light 3000, Light 3000, toma Metaltronos sim. Mas pode ser interessante ali, às vezes o cara não tem uma maneira de lidar, né? Você faz um baguscão, bate, o cara não consegue fazer nada, você faz Zeus, já limpa a mesa do cara, pode ser interessante. E é isso. Então, esse foi o Sharkzinho ali com as decks que a gente comentou. Bishop and Smith, esse daqui também vem naquela pegada de tacar-lhe um monte de hand trap, porque a própria Engine tem out para Detonator, você tem os Lubellion, o Magnamut, o Druidwurm, as Impermanence, então você já tem muito, o Engraver, então na Engine você tem todos os outs para Detonator possível, então você vai
não só evitar o Duo Drive, porque tua engine é auto-detonator, então você não precisa das techs pra ultar o detonator. Nessa versão, você joga com techs pra não só evitar o Duo Drive, mas evitar possível follow-up do cara. Tenta dar uma ogre no Duo Drive, tenta deixar alguma coisa resolver pra você encaixar esse Nibiru. Você consegue fazer o cara, tipo assim, o pote do cara você não vai deixar resolver, porque você vai dar a Ashe. Então você consegue com a engine lidar muito fácil com o detonator, que você tá vendo, tua engine toda que lida com o detonator, e você consegue dar as hand traps pra realmente evitar a jogada do cara. E às vezes o cara nem chega nesse detonator, entendeu? Às vezes o cara nem chega, você evita ele de chegar em defesa e tua engine é auto-detonator. Então esse deck ele é bem legal, ele tá bem bacana ali. Esse deck sempre é bem posicionado quando tem um meta muito específico, porque ele é um deck que consegue caber muita tech. Então, daí você tem o side ali, esse deck não tem muito o que falar, né? Ele tá bem padrão. Fantasmei também, uma carta incrível ali. Pós-side, você tem o Abel e os Lancia contra o Malice. Começando, você coloca a engine inteira de Kashira. Começando, você tá, cara, muito forte, porque daí você tem teus Kashira, você tem os teus Fiendsmith, você tem os teus bichos, então você tá com um grind muito idiota. Eu gosto da trapzinha também, a galera costuma não usar. Eu coloquei a 41 pra colocar esse brickzinho a mais ali, mas essa carta eu acho ela bem legal, tá? Principalmente contra Blue Eyes, aqui tem muito Blue Eyes. Essa carta alta, estoura a carta na mesa. Contra Blue Eyes a gente sabe que quando destruir carta é muito forte, você destrói as trap do Blue Eyes lá, que limpa a mesa dele, é muito bom. Malice Fiendsmith. O Trif, tipo, tá jogando muito com esse deck ali, né? Mostrando. E eu quis adaptar a minha lista, porque o Trif tá com muita hand trap. E eu acho que hand trap conflita nesse deck, cara. Porque esse deck ele precisa ter o que eu falei: evitar o Duo Drive de resolver, Draw, Fuaros e a Ashe, pra evitar esse Duo Drive de resolver. Se o Duo Drive resolver, beleza, você vai ter que lidar com o campo. Mas esse deck tem uma engine forte, porque daí você tem o Engraver para ultar o Detonator, você tem a Talents, você tem a Droplet, você tem o Druiswurm, você tem o Magnamute, você tem muita coisa para ultar o Detonator do cara, e fora que a engine tá forte. A única coisa que eu fiz de diferença aqui do Trif é que ele usou uma de cada menina. Eu prefiro ter Normal Summons extras, mas ter 12 starters ali de Malice, porque ele tava usando menos, era 2 cartas, também era 10 starter Malice, era pouco, e quando você não abre de Malice é bem fraco, e ele tava usando o Lubellion, né? Só que como o draw tá popular, cara, ele não botou isso em consideração. O Lubellion ele fica muito fraco quando o draw tá em evidência. Então você não quer esse Lubellion toda hora. Ele é o Malice Beast, o Fiendsmith, né, dele. Então eu tirei o Lubellion, eu sei que o Lubellion é um out pra Detonator, só que eu troquei o Lubellion por ela Droplet, que a Droplet joga um pouco mais legal. A outra coisa da Droplet também é bem relevante, não nesse deck, mas pra outros. A Droplet joga em volta do draw. A Droplet joga em volta do draw se você é o segundo. Por exemplo, você vai lá, tô jogando de... Pode ser, sei lá... Pode ser o Malice mesmo. Deu um bicho no cara lá, beleza, né? Ficou o teu bicho na mesa lá. Ou pode ser uma carta na mão, mas comprou uma hand trap atrasada, um Fuaros atrasado, um exemplo. Daí você vai lá, eu tenho uma Terraform aqui, ou um Engraver. Você dá um Engraver, descarta, buscou Attract. Beleza, buscou Attract. Antes de você dar Attract, o cara vai tentar dar o draw. Você fala, não, calma. Eu vou buscar com o Engraver e daí você retém a prioridade. Você tem que falar antecipado, ó, calma. Eu quero ativar um Quick Effect no Game State aberto, porque você resolveu, buscou, certo? Na busca, cada jogador tem a oportunidade de ativar um Quick Effect, só que você é o turn player, você tem a prioridade. Então calma, eu quero ativar um Quick Effect porque eu sou o turn player. Você dá a Droplet mandando um bicho pro Grave pra altar alguma coisa do cara, o cara não pode mais dar o draw. Entendeu? Você dá Engraver, buscou Attract, beleza? E eu gosto de usar essa carta também é bem relevante nos decks de Fiendsmith, por causa do draw. Você dá o Engraver, se você não tem essa Droplet, você busca ela antecipando o draw do cara. Porque ela faz praticamente a mesma coisa e você não perde pro draw. Às vezes você só quer 2 corpos na mesa, e nesse deck você sabe quanto 2 corpos é forte. Então você dá o Engraver, pega a Sanct, o cara dá o draw, beleza. Você não vai buscar o campo, mas whatever, foda-se. Então você fez 2 corpos, já tem os Malice, você consegue dar o TK no cara tranquilamente ou fazer full board tranquilamente. Mas agora você vai lá. Engraver, busquei, calma, antes de você ativar qualquer coisa, antes de deixar o Game State Open, você dá a Droplet, manda um bicho pra altar alguma coisa do cara, e o cara não pode responder. Então na janela do draw ele não pode responder graças a Droplet. Então, cara, olha que jogada legal, que essa carta tá pagando tudo que você quer, altando o Detonator e tudo mais, fugindo de interação, que se dá uma normal de alguma coisa, efeito. O cara, às vezes o cara tem muito isso também. Detonator, Chain Veiler. Chain Permanence, Chain Metal Trons, Chain qualquer coisa. Mas beleza, Chain Droplet, nego alguma outra coisa da board dele, pode ser o próprio Detonator, pode ser alguma outra coisa da board dele, caso ele tenha. E essa Dormouse vai passar dela, vai banir a menina, não sei o que. É a mesma coisa que você já tem uma trap, só que você tem mais coisas ali do que essas trap ficar dando tag out. E daí eu achei uma parada bem legal também, do que o Tri falou, que ele não usa, a TB11, né? TB. Malice mais fácil. Ele não usa TB11. Eu acho muito relevante isso, cara. A Coelha não vira um starter propriamente dito, não fica tão forte ali, mas como esse deck tem
muito bicho ou muito extender, ela não vira um card combo, mas ela, como um card combo, é um card combo podre também, cara. Essa um card combo dela é horrível. Então você vai dar normal dela, vai torcer pro cara interagir, não vai setar isso, e você consegue jogar muito legal sem essa carta. Esse deck joga bem legal. Ainda mais que esse deck joga diferente, né? Ele joga mais Frankenstein Smith e tudo mais. Então esse deck joga bem legal. Lembrando que esse deck, o Trif não tem usado Causangel. E eu acho que o Causangel ele é bem relevante, tá? Causangel é bem relevante, porque senão o Engraver não vira out de Detonator, né? Esse um Engraver é out pra Detonator, mas tem que ter o Causangel. Então, foi isso, galera. Esse foi o deckzinho ali, que é um deck diferente ali pra quem quer testar o Malice com versões diferentes, usando aquela estratégia que eu mencionei pra vocês ali de adaptar as techs pro formato. Então, esses decks são todos bem adaptadinhos. Então é isso, galera. Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal. Valeu, falou, até mais e é nóis!